Boa noite. Continuando o meu depoimento sobre a corrupção brasileira e sobre as transferências de renda. Eu vou para Brasília em 1974 e quando eu chego em Brasília conheço um agrônomo que tinha feito doutorado em Purdue e tinha feito uma tese de doutorado mostrando de que como a política de proteção da indústria transferia dinheiro do setor agrícola para o setor industrial, presente para as Fiespes da vida e para as outras federações de indústrias. Na CFP, na política de preços mínimos, que orientava a política de crédito rural, fazendo os estudos de custos, a gente descobriu que para grandes produtores que tinham tecnologia, a gente dava mais dinheiro de crédito subsidiado do que necessário. E com isso se introduziu o chamado valor básico de custeio para tentar reduzir as perdas e a renda que era transferida para os proprietários agrícolas. Naquela época, nós estamos falando em que o agribusiness estava começando. Mas além da transferência de renda, que é para os agricultores via política de crédito, você tinha a política de subsídio ao crédito na Amazônia. E eu fiz um trabalho, acho que foi em 1978, mostrando que grandes bancos, Bradesco, etc. e tal, tinham obtido créditos que equivaliam a 2% do PIB. Vocês têm uma ideia de que é 2% do PIB para produzir gado na Amazônia e não pagando imposto de renda. Eu estou falando de Bradesco e grandes bancos. Isso estou falando mais ou menos 78, 79. Mais tarde, a gente discutia a questão da administração de preços. Na época que a inflação era alta e a política agrícola, a política de abastecimento subsidiava o controle de preços no Rio, porque se media inflação no Rio, e o resto do Brasil pagava alimento mais caro do que o Rio de Janeiro pagava, porque a medida do controle de preços era feito no Rio de Janeiro. E participei de muitas brigas com a equipe do Mário Henrique Simons discutindo a política, esse tipo de política, e tem estudos de Beatriz Albuquerque provando isso. Além disso, naquela época, existiam os desaparecimentos de produto. O meu marido fez um estudo mostrando que, no ano que ele fez um estudo, 200 quilômetros de carretas de 40 toneladas, mais ou menos da distância de Brasília a Catalão, de carretas de milho tinham desaparecido. Imagine só, desaparecer 200 quilômetros de carreta de milho. Esse milho era de propriedade do Estado, ou seja, o Estado pagou por este milho, e este milho era transportado por empresas transportadoras ligadas ao grupo do PMDB de Goiás. E sumiu o milho. E da mesma forma que sumiu o milho no transporte, o feijão que estava nos armazéns da Cibrasim era trocado pelos prefeitos. Eles botavam feijão podre e pegavam o feijão de dentro dos armazéns e vendiam. Então, o prefeito daqueles municípios, eles eram os donos dos supermercados da cidade. Além disso, tinha outro problema, que era a fiscalização sanitária. O maior atacadista do Porto de Santos era a pessoa da delegacia da vigilância lá do Porto de Santos, que autorizava o embarque de maçãs. Ele ganhava uma relação de caixas de maçã em relação ao embarque das maçãs exportadas. E aí vamos em frente. A CP um dia sumiu um navio de feijão. Você sabe que sumiu um navio de feijão? Não aconteceu nada. Depois, na época depois da Constituição, aí as propinas e as comissões eram discutidas na CFP de portas abertas. Qualquer secretário ouvia as comissões que eram colocadas.
Em 86 ou 83, o presidente da CFP, Chico Vilela, fez um acordo com o secretário executivo do Ministério do Planejamento, ou seja, o governo entregava para uma trading que o Pécora tinha criado e colocava os produtos, vendia os produtos na Polônia. E o governo pagava transporte, armazenagem e todos os gastos. A Polônia recebia o produto, o senhor Pécora e o senhor Chico Vilela receberam, tinha um outro nome que eu não lembro, também que era da CFP, recebiam a sua comissão e botavam no bolso. E a Polônia nunca pagou. E o governo Lula perdoou a dívida da Polônia, na época que eu defendi meu doutorado, deve ser perto de 2008, que era $1 bilhão. Então, além disso, isso nós estamos falando da corrupção no setor agrícola. Aí nós vamos falar da questão de inflação. Em 97, eu passo no concurso do Banco Central. E aí eu vejo estudos onde o sistema bancário, em 1995, ficava com 5,5% do PIB, ele arrecadava 5,5% do PIB de imposto inflacionário. Ou seja, os grandes bancos recebiam o dinheiro que o povo pagava que perdia na questão da aceleração inflacionária. Isso é chamado imposto inflacionário. Quem capta imposto inflacionário é o Banco Central, que emite a moeda, e os bancos que multiplicam essa moeda. E quando em 94 se para de captar imposto inflacionário, claro que o dono do garantia viu que ser dono de banco não era mais importante, era melhor vender o banco, e vendeu o banco que foi comprado pelo grupo do Pactual. E aí aqueles que não conseguiram se ajustar rapidamente ou que tinham fraudes de balanço, o governo pagou as contas. Então, o Banco Central emitiu cheques de 30 bilhões, de 20 bilhões, que foi transformado em dívida. O Fleury e o Quercia quebraram o Banespa, alguma coisa da ordem de 50 bilhões, que depois viraram 300 bilhões. Teve um outro problema no Banestado. Quem pagou a dívida é o contribuinte brasileiro. Então, primeiro o contribuinte brasileiro pagou as dívidas do setor agrícola. Depois o contribuinte brasileiro pagou as dívidas que o sistema bancário, quando quebrou, transferiu para o Estado e pagou as dívidas. E quando se estabiliza a economia, aí esses mecanismos de transferências se modificam. Então, aí você começa um processo de transferência de renda formal via corrupção explícita e via corrupção sancionada pelo judiciário. E aí vamos caminhar nesse processo de expropriação. Em 2006, eu assisti uma tese de doutoramento de um autor da London School of Economics na Universidade de Vanderbilt, mostrando que como os partidos políticos controlavam as polícias rodoviárias federais e permitiam o tráfico de armas e de entorpecente que vinham do Uruguai, Paraguai, da Tríplice Aliança daquela região. Ou seja, os políticos fizeram conluio com o narcotráfico e colocando papéis em cima da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, a nossa luta para reduzir a miséria do povo brasileiro é muito grande. É muito grande. O Bolsonaro está tentando e está sozinho e não vai conseguir, dificilmente vai conseguir, porque depende de você melhorar as instituições, os controles das instituições e de mudar uma cultura de um povo que o relevante é trabalhar e não é expropriar e viver de renda dos outros. Isso está tudo errado. Enquanto que você não mudar a cultura e o trabalho for valorizado
e a competência for valorizada e a meritocracia for valorizada, nós não vamos sair no buraco em que a gente se meteu. Eu tô angustiada pelo Brasil e pelos brasileiros. Eu me mudei. Eu moro na Flórida, mas eu estou angustiada com o que está acontecendo com o povo brasileiro sendo expropriado, escravizado pelo esse conluio que envolve os políticos, as instituições apodrecidas, pela falta de controle, pela falta de meritocracia e a miséria desse povo que não consegue sair, desemprego grande, salário baixo. Eu estou falando isso porque eu estou completamente assustada com o discurso da mídia no Brasil, com o comportamento do judiciário e a falta de ética, de moral e de respeito às gerações futuras. São os nossos netos que estão pagando essa conta. O tamanho dessa dívida que essas pessoas estão roubando do Brasil está em 4, 5 trilhões.